pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 111. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e volta, Pablito, volta, por favor. Fala, ouvinte rubro-negro, e Simeone aqui. E a verdade é uma só: o Wallace é melhor que o Rodrigo Caio. Olha, meus amigos do programa de hoje, vamos falar sobre ele, os zagueiros defensivos do Flamengo, os backs, né? Vamos falar um pouco sobre os atuais, os que passaram. A gente já fez aqui programas sobre laterais, né, Simeone? Já fizemos programas sobre atacantes e também eles também merecem seus espaços aqui, merecem seu espaço aqui do Flamengo Cast, pela importância e pelo que eles têm sido no Flamengo, né, depois de muito tempo sofrendo, passando raiva com muito zagueiro bosta que tivemos aí ultimamente. Agora estamos, né, vivendo esses momentos felizes, mas com saudade do Pablito, né? Pô, sem dúvida, cara, vai fazer falta. E te falar, ô Gonzaga, ele não fica bem com a camisa do Arsenal como ele ficava com a camisa do Flamengo, cara. Não fica mesmo. Não caiu bem nele, não, né? Não. Tá muito mal, o estilo caiu muito e perdeu aquele charme dele, né? E ficava melhor com a camisa do Flamengo. É verdade, o Flamengo perdeu muito aí com a saída dele. Até o time, a beleza do time caiu um pouco, né? O time não joga tão bonito mais quanto antes. É uma lástima. Mas, vamos lá, né, Simão? Vamos pro programa. Flamengo até morrer, eu sou. Bom, galera, só para não esquecer, você pode se inscrever no nosso feed aqui para acompanhar toda semana o nosso programa, seja no Spotify, seja no Deezer, nos agregadores de Google Podcast, tem o iTunes também. Você pode se inscrever que toda semana você vai estar recebendo notificações sobre sempre quando o programa novo sai. Não se esqueça também que você pode nos seguir nas redes sociais, @FlamengoCast no Instagram, Twitter e Facebook. E também não se esqueça que você pode contribuir para a realização do nosso podcast através do PicPay, links no post. Então é isso aí, vamos ao programa. Bom, meus amigos, os zagueiros do Flamengo, né? Estamos vivendo uma época de fartura assim, né? De bons zagueiros do Flamengo, apesar da nossa saudade do Pablito, que foi uma agradável surpresa para os nossos olhos, também como para a defesa do Flamengo, né, Simeone? Não esperávamos tanto de alguém que veio da segunda divisão do futebol espanhol. Ah, sem dúvida, cara. Foi uma surpresa, entre aspas, né? O Grupo City investiu nele. Uma graninha e tal, não foi tanta grana assim, mas acreditou no potencial dele, não deu muito certo. Eu acho que até por falta de oportunidade, na minha opinião, o agente dele, digamos assim, acho que não foi tão forte que nem o do William José. Tudo bem que a gente tá falando de zagueiro esse programa, mas o William José joga anos na Europa e joga nada. Enfim, e tá sendo cogitado inclusive para times grandes ali da Europa, não sei porquê. Mas voltando pro tema zagueiro do nosso Pablito, que não tem, enfim, de perto a feição de William José, que é muito feio. Voltando para falar de beleza, cara, ele foi um achado maravilhoso, né? Isso mostra, Gonzaga, que o Flamengo, muito maravilhoso, realmente muitíssimo maravilhoso. E isso mostra como a inteligência do Flamengo evoluiu muito. E como a voz, né, do auxiliar, digamos assim, foi ouvida, porque foi recomendação dele, né? Ele que falou, cara, o Pablo Mari, esse cara tem um potencial, ele é um bom zagueiro. Ele que indicou, né? Tinha os nomes e tal para se escolher ali opções de zagueiros, e ele foi realmente um cara que
que comprou essa ideia, pô, compre o Mari, ó, tá barato, deve ter feito lá o merchan do Pablo Mari, e comprou, cara. E te falar, cara, tem também o Rodrigo Caio, que foi desacreditado por muitos, né? Esse que ficou muito engraçado no ano passado, né? De 2019, que foram dois, de certa forma, jogadores muito desacreditados, que não tinham muita moral, e acabaram se firmando como a melhor dupla de zaga do Brasil, apesar da mídia paulista falar que a dupla de zaga lá do Palmeiras e do São Paulo eram melhores, ou enfim, algo similar, mas pelos resultados a melhor dupla de zaga de 2019 foi Rodrigo Caio e Pablo Mari. E cara, com a saída do Mari, né, cara, dá uma saudade, velho. Não tem como não falar, velho. Ficar repetindo aqui. Volta, pelo amor de Deus. Se bem que pela grana que foi bem vendido, digamos assim, né, Gonzaga? Foi um excelente negócio do Flamengo, né? Até porque o Flamengo não tem como perder, né? Não tem como sofrer perdas, assim, no sentido financeiro, né? Só não é um negócio de risco sobre, pro Flamengo. Enfim, só para finalizar essa questão do Pablo Mari mesmo, a negociação em si, é que foi um empréstimo, né, com garantia de compra. Mas assim, é muito difícil. Se assim, ele não der certo lá, que eu acho muito improvável, do que eles esperam e tal, inclusive ele está sendo cotado a ser titular, de certa forma, acabei que eu nem procurei, nem vi se realmente se ele está sendo titular lá, se ele já estreou e etc. Ele tá por empréstimo, ele pode, se não render bem, ele pode voltar e pode voltar a ser aquela dupla de zaga, caso nada dê certo para ele lá. Mas acho muito difícil, porque a qualidade dele é muito alta, então a opção de compra do Arsenal deve ser exercida e o Flamengo vai ganhar uma grana, cara. Vai ganhar uma grana, Gonzaga. Flamengo e grana são palavras que estão combinando muito bem em bons investimentos. E além assim, o Pablo, eu reconheço que eu não conheci o Pablo Mari. Acho que ninguém, Gonzaga. Era poucas pessoas. Até mesmo se percebeu que pessoal na mídia, na imprensa também não sabia, né? Não conhecíamos. Até porque não era do alto escalão do futebol espanhol, né? E muitos até questionaram exatamente o fato de um zagueiro da segunda divisão, né? Vindo pro Flamengo. E, como eu falei, a surpresa foi vir e jogar o que jogou, né? Com classe, com terninho, né? Jogou muito bem, fazendo aquela dupla maravilhosa de zagueiro com o Rodrigo Caio, né? Assim, ajudando o torcedor rubro-negro, que depois de muito sofrer com a dupla Rafael Vaz e Hever, não dá pra vida. Eu tava vendo aqui as imagens dos zagueiros que passou pro Flamengo. A gente merece, cara, a gente merece. Deixar a menção honrosa aqui ao nosso ídolo máximo da zaga do Flamengo, tanto a zaga quanto o gol, o nosso César Martins. Muito bem lembrado. Né, que sempre aí fazendo altas defesas pro Flamengo. E é das defesas mais difíceis, acho que do século XXI, cara. Ele fez uma defesa perfeita exatamente. Ali. Não me recordo do jogo, obviamente, porque, pelo amor de Deus. O jogo Palmeiras e Flamengo em Brasília. Aí ele fez uma grande defesa, né? Não sei porque o juiz expulsou ele. Não entendi até hoje. Não, é injustiça. Se tivesse o VAR, isso não teria acontecido. Dúvida, exatamente. E desvalorizando o trabalho de um zagueiro goleiro, ele inventando aí, renovando. Depois de tudo que... Fazendo o lance que ele fez, o Gina vai expulsa. Isso é um abuso de autoridade. Pro Deus César Martins. Mas, cara, a gente sofreu exatamente. Muito, Gonzaga. A gente sofreu muito. E falando em sofrimento, né? A gente precisa falar sobre as zagas passadas, né? Antes da gente falar desse estado do elenco, do grupo de zagueiros presentes que a gente tem hoje, a gente precisa falar dos zagueiros que a gente teve antes. Eu lembro de uma dupla de zaga que me deixou muito triste na época, que me fazia chorar quase todas as vezes de tristeza, que era o Wallace Wellington. Você lembra disso? O Wallace Wellington. Eu gostava do Wallace, mas eu acho que porque ele foi bem no Corinthians, né? Antes ele era do Corinthians. Bem, ok, sim.
É uma boa definição, realmente. E só que aí, depois, assim, o negócio dele com o Flamengo foi que depois de um tempo, né, que o Flamengo não tava conseguindo render, que aí começaram muito a pegar no pé, porque ele era um cara... sabia que ele é nerd? Ele é um leitor ávido. Leitor, cara. Interessante aí. Curiosidade aqui do Flamengo. E foi notícia, eu lembro até hoje, cara. Sabia que tem um podcast com ele? Nossa, sério? Não, vai ter que... Tem um podcast com ele. Vamos chamar ele aqui um dia pra gravar com a gente também. Talvez ele esteja aposentado do futebol já. Ele tá jogando ainda? Não tá jogando ainda? Sério? Não sei. E eu não quero saber também, porque não quero ter essa informação dele como jogador profissional. Mas eu acho que seria um bom bate-papo. Ele gravou um MRG lá com o Afonso, com o Beto e com o Didi Braga. Que massa, velho. E ele é um cara culto, né? Mas eu acho que ele pode ficar só na parte... Mas ele não falou de futebol, ele falou de livros. Ah, isso é muito importante, porque ele, né, tadinho. Brincadeiras à parte, que foi um zagueiro que fez história. Fez história não, né? Ele participou da história de alguns clubes, mas foi muito irregular. E, pô, bem pontuado, porque ele foi um cara que teve uns 6 meses bem no Flamengo e tal. Mas é aquilo, né, cara? O time do Flamengo era muito ruim na época. É isso que eu falo. A gente tem que ponderar também que não era só o jogador em si. O elenco do Flamengo não ajudava nem um pouco, né? O Flamengo tava muito ruim. Não, as fases, né, do começo do Bandeira de Melo, aquela coisa de poupar, não gastar tanto e tal. E, cara, nossa, o Wellington não, perdão. O Wallace até vai, mas o Wellington, velho, era uma coisa trágica, assim. Lembro até hoje, cara, o quanto ele era cotado para ser uma promessa e o quanto ele fazia besteira a balde, assim. Era uma coisa que deixou muito triste essa zaga na época. Acho que a todos os rubro-negros, a maioria, que sofria muito na mão desses caras que, enfim, eram lastimáveis. Verdade. E também na onda aí de zagueiros lascivos, de zagueiros, da triste história de zagueiro no Flamengo, já falamos sobre o nosso César Martins e também, não podemos esquecer aqui, o nosso Rafael Vaz. Nossa. O famoso especialista em tiro errado. Cara, tem a história dele que, mano, ela é muito lastimável, assim. Que ele veio contratado do Vasco. Ele era reserva no Vasco. Ele ficou famoso por ter feito gol. O Flamengo fez o gol no Flamengo, virou ídolo no Vasco. Aí o Flamengo vai e contrata ele. Fez uns 2, 3 gols no Flamengo em, sei lá, 2 clássicos, 3 clássicos. Tipo, ele era reserva no Vasco por motivos óbvios, né? Porque, né? Pra ser reserva no Vasco é porque você é um zagueiro ruim. Aí o Flamengo, o cara faz gol em mim. Mesmo sendo zagueiro, eu vou contratar. E adivinha o que aconteceu, Gonzaga? Eu acho que o cara não meteu em um ano, não meteu um gol. Eu tenho até que conferir isso, pelo amor de Deus, tô muito nervoso. Calma. Até porque o Rafael Vaz veio naquela época de desespero de zagueiro do Flamengo, né? Nossa, sem dúvida. Inclusive... Que veio exatamente depois da saída do César Martins, não foi algo do tipo? Que foi realmente o momento que o Flamengo estava sem zagueiros. Eu acho que o César Martins veio mais tempo atrás. Foi aquele... porque teve eu não lembro realmente como é que foi, mas foi algo do tipo, o Flamengo teve a questão do César Martins. O César Martins tinha já saído do Flamengo, já estava nem treinando mais com o Flamengo, e aí o Flamengo ligou para ele pedindo para voltar. Porque o Flamengo tava sem zagueiro, cara. Que ponto a gente tava. Foi bem lastimável, assim. E eu lembro que, por exemplo, essa zaga, né, Rafael Vaz e Hever, que a gente vai falar sobre Hever mais pra frente, que foi uma zaga melhor do que Wallace e Wellington. Sim, teve o seu período bom também, não podemos negar isso. Bom. O Hever, ele era reserva uma época no Flamengo, depois entrou e se firmou. Porque ele, enfim, teve diversas contusões, ele era um cara que era capitão do Atlético Mineiro. Ajudou na conquista do... E muito, fazia muito gol de cabeça, né?
Mas depois que a boa fase acabou, E o Hever estreou com gols no Flamengo. caramba, isso foi uma novidade pra mim, porque Estreou com gol contra o Cruzeiro até. olha só aí, ó, vingando aí os Eu tô com a memória da Marcela hoje. exatamente, ela que traz sempre suas informações e ajuda bastante a gente. E realmente ele não fez nenhum gol, Gonzaga. Ele não fez simplesmente nenhum gol, Rafael Vaz. E assim, E só atrapalhava na hora de bater a falta. ele só atrapalhava, exatamente. Agora o interessante, Simeone, é que ano passado no Goiás o Rafael Vaz estava ousado. Correção. Mentira. Ele fez 2 gols pelo Flamengo. E fez. Deixa eu ver. Fez 10 gols pelo Vasco. Pra vocês verem como o cara mandou bem, né? Deixou a gente muito feliz. Foi até um gol contra o Palestino. Olha só, pra tu ver, né? Acho que foi o primeiro gol dele e tal. E cara, foi muito triste. Mas voltando agora ao Hever, né? Que a gente já tá falando sobre, cara. Foi um jogador muito. Que variava muito, né? Um dia jogava bem, outros dias, puxa vida. Sim. Isso que era complicado nos zagueiros do Flamengo, né? Eram muito irregulares. E comprometiam com diversos. Enfim, por exemplo, um campeonato que exige regularidade, que é pontos corridos. Aí, por exemplo, no mata-mata, ele errava um jogo, comprometia todo o time, ou fazia uma partida muito ruim. E, cara, realmente é algo que o Flamengo tinha muito problema antigamente, né? E até o Juan voltou, né? Logo um pouco depois. Já não estava naquela forma toda, mas ainda assim ajudou bastante o Flamengo, né, Gonzaga? Sem dúvida. Ele se aposentou ano passado mesmo, no começo do ano passado. E cara, é um dos poucos zagueiros, né? Um zagueiro criado na base que realmente vingou. Lá nos anos 2000, né? Numa época que o Flamengo também tinha muita escassez no geral, né? Que foi os anos difíceis do Flamengo, né? De 2000 a 2005, assim, digamos assim. Teve alguns lampejos, algumas conquistas, mas o Flamengo vira e mexe brigava para não cair, etc. E o Juan era um cara que foi vendido lá para fora e virou jogador de seleção brasileira. Representou muito o nome do Flamengo, né? Ele se dizia flamenguista mesmo. Teve a polêmica dele vir aqui pro Flamengo numa época um pouco melhor, mais jovem dele, né? Ele acabou indo pro Inter, que ele, de certa forma, revela que o Flamengo estava em crise, né? Não queria contratá-lo, não tinha banca para contratar ele. E aí quase que tirou, né? De certa forma a torcida não compreendeu muito, né? Daquela forma clubista. E ela meio que... o Juan não é mais ídolo, ele... Enfim, não cumpriu com seu... mentira, era tipo meio que o pessoal desiludido, falando que ele não era mais rubro-negro. O torcedor tem dessa, né? Exatamente. E o Juan, eu lembro até hoje, cara, ele meteu um gol num jogo contra o Flamengo, ele no Inter, Flamengo e Inter, enfim, não vou recordar o ano, acho que foi 2014, 2015, por aí. E ele falou, cara, que amava o Flamengo ainda e respeita muito a camisa. E, porra, ali eu acho que a pessoa meio que, vamos com calma, não é bem assim. E realmente o cara mostrou sempre o rubro-negro e veio para se aposentar aqui no Flamengo e de certa forma ajudou alguns jogos, mostrava a categoria, apesar de ser lento, etc. Numa época o Flamengo estava com o time até um pouco melhor, acho que foi 2015, 16, ele estava jogando, 16, 17, ele estava jogando, 17, 18, ele estava com um time um pouco melhor do Flamengo, então ele pode ajudar de certa forma, etc. E é um cara que representou muito a camisa do Flamengo, sendo um zagueiro conhecido mundialmente, né? E ele ajudou muito o Flamengo ainda nessa volta, né? E também, jogando o fino e de terno, né? Que mesmo com já
numa idade já, digamos assim, né, para um zagueiro, já não era rápido mais, mas era um jogador que jogava com a classe que só ele, né, e também além de ser hoje ídolo no Flamengo, apesar da torcida às vezes, né, pegar por ter jogado, o torcedor tem essa coisa, né, de quando vai para fora, aí pronto, já deixa de ser, aí se o cara volta e fala que foi torcedor a vida inteira, aí não, é porque aí o cara é torcedor a vida inteira. O torcedor tem essa volatilidade, né, cara, de uma hora é uma coisa, outra hora já é completamente outra. E o Flamengo hoje pode fazer isso, né, dá bem, trazer os seus caras que representaram ao longo do tempo. Antigamente não tinha nada disso, antigamente não tinha dinheiro e tal. Teve o Adriano, que foi um caso à parte, o Flamengo repatriou ele numa situação totalmente diferente, mas muito legal, né? Sim. Esse reconhecimento que o Juan teve. Logo bem depois de outro também, Simeone, que podemos citar aqui é o nosso querido Ronaldo Angelim, ídolo hoje no Flamengo, né? Eternizado na música do Flamengo, que foi um jogador importantíssimo do título de 2009 por simplesmente ter feito o gol do título, né? Não foi um jogador assim, talvez assim, futebolisticamente, tecnicamente falando, muito expressivo no Flamengo, mas deixou a marca e até por sido um jogador muito querido, né? Muito querido pela torcida e pelo próprio clube, né? Nunca foi expulso em campo. Uma informação que a gente tem sobre ele, nunca foi expulso, olha. Não, ele é um cara que, cara, representou muito o Flamengo e exatamente numa escassez, né, numa escassez de zagueiro na época, né, cara. Porra, a gente já teve diversos outros zagueiros nos anos 20, né, de 2020 a 2009, que eram horríveis, que eram muito ruins. Se eu não me engano, ele estreou em 2006. Ele foi campeão. Se eu não me engano, ele foi campeão pelo Flamengo na Copa do Brasil contra o Vasco e tal. Mas acho que ele era reserva, não me recordo muito bem. Ele jogou a Copa do Brasil e foi campeão com o Vasco, contra o Vasco, né, no caso. E, cara, ele continuou lá, cara. E, tipo, ele no Fortaleza, ele era ídolo, Gonzaga. Ele era muito ídolo, assim, um magro de aço, assim. O pessoal olhava com ele, se tu falasse lá com o pessoal de Fortaleza, etc. Ele era um cara, o zagueiro Deus pra eles, que nem o Rodrigo Caio é pra gente hoje, que nem o Juan é pra gente hoje, sabe? Tipo, caraca, o zagueiraço, sabe? Referência de zagueiro. E ele veio como, enfim, pra ser banco, não sabia exatamente se ia ficar ou não. E em 2007, né, daquela dupla Ronaldo Angelim e Fábio Luciano, cara, é inevitável de não lembrar dos dois. E em 2007 que eles se firmaram, e fala de sério, cara, a partir dali realmente, de 2007 a 2008, que foi quando o Ronaldo Angelim, quando o Fábio Luciano se aposentou, foi um grande momento, né? E veio também o David Braz, né, em 2009, que foi a zaga do título, digamos assim, junto com a Ayrton ali enfim, como primeiro volante, terceiro zagueiro, mais ou menos assim. Que se seguiu, né, cara? Esses 3 anos aí, né, 2007, 2008, 2009, foram anos que o Flamengo estava bem servido de zagueiro, mas nesse de 2000, tirando esses 3 anos, de 2000 a 2015, 2016, estava bem ruim. Enfim, um cara que deixa saudades e virou ídolo, né? Lembrando que aquele título de 2009, já que o programa é de zagueiros, a gente precisa trazer essa curiosidade. Foram 2 zagueiros que fizeram um gol contra o Grêmio, né? Foi 2-1 o jogo, né? David Braz, no Maracanã. Um foi do David Braz. Curiosidade. E o outro foi do Ronaldo Angelim. O outro foi do Ronaldo Angelim, cara. Realmente foi muito mítico. Dos zagueiros foi o auge, né? Digamos assim. E também o Angelim tem uma história bem legal, porque ele quase perdeu a perna, né, em 2009. O problema que ele teve. E aí conseguiu superar o problema e marcar o gol do último jogo, né?
Flamengo ser campeão em cima do Flamengo, sem dúvida, fica registrado aí, eternizado na história do Flamengo. Merece um jogo, merecia, né, um jogo de despedida. E lembrando que ele se aposentou em 2013 no Fortaleza mesmo, né? Como eu falei, o cara é muito ídolo. E cara com respeito, né, cara? Tem muito respaldo ali. E é histórico, na minha opinião. O cara que fez história realmente no Flamengo. O pessoal desvaloriza, né? Por ele ser um cara humilde e tal. Mas é um jogador muito um grande zagueiro, na minha opinião. Bom, Simeone, lembramos muito bem aí dos zagueiros que passaram pelo Flamengo, os bons, os ruins, os eternizados e os que queremos esquecer. Mas agora vamos falar dos recentes, né, dos novos e desses que estão agora no Flamengo. Ano passado, como a gente comentou no começo do programa, né, tivemos a grata surpresa do Pablo Mari, né, no Flamengo, que chegou, ninguém esperava muita coisa, mas acabou surpreendendo pela classe técnica, né? E se encaixou muito bem com o time do Jorge Jesus. E o Rodrigo Caio, né? Que eu já aqui citei várias vezes, que calou minha boca, né? E por ter vindo do São Paulo, né? Desacreditado, até como próprio jogador de futebol, né? Fez uma temporada boa no São Paulo e depois caiu de produção, né? No São Paulo realmente ele não estava nada bem, nem ele com o clube, nem o clube com ele, nem com a torcida. Mas aí veio o Flamengo, se reencontrou o futebol e hoje o zagueiro de condomínio realmente vale o título de zagueiro de condomínio porque tem, né, vários moradores no bolso dele. Vários residentes, né? Perfeito, Gonzaga. Eu acho que, cara, o Rodrigo Caio, eu particularmente, enfim, a maioria dessa fornada que veio, né, de 2019, eu era muito a favor. Rodrigo Caio é um jogador que, cara, teve uma temporada ruim em 2018, mas nas outras temporadas ele era cotado para ir para o Barcelona. Inclusive em 2018 ele estava sendo cogitado do Barcelona, né? Então, assim, não há qualquer jogador. É um jogador que sempre foi muito bom. Foi campeão o campeão olímpico. E é um cara que, cara, muito respeito, sabe? Um cara que zagueiro seguro. Ele é muito jovem ainda, né? Tem 26 anos e é um jogador que, cara, tem muito potencial ainda. E o maior medo é dele deixar o Flamengo, né? E veio caro, não veio barato. Foi uns 24 milhões do São Paulo, né, pra cá. E, cara, é um jogador que era necessário no Flamengo. Um jogador jovem, pra mim, um dos melhores zagueiros do Brasil há alguns anos, sabe? Ainda tem muito potencial de evoluir ainda, né? Eu acho que ele tá numa grande fase dele. Eu acho que mais uma boa temporada dele aqui no Brasil, o Simeone. Pode aparecer algum outro time de fora, por mais que já tenha uma idade, não é mais novinho. Mas, né, como o próprio Pablo Mari também não é, mas pode ser que alguém pinte uma proposta de fora, né? Cara, o Pablo Mari tem 26 anos também, se eu não me engano. 26, 27. Ele é muito novo também. São jogadores que, cara, estão na plena idade, né? Digamos assim. E, cara, o Rodrigo Caio, eu acho que o bom do Rodrigo Caio é que ele só sai... Bom do Flamengo, né, no caso, com relação a seus jogadores em geral. É que ele só sai se tiver ou um clube muito grande da Europa, sei lá, Real Madrid, Barcelona, algum clube da Europa gigantesco, ou um clube que pague muita grana por ele. Então, tem essa segurança, né, que o Flamengo tem esse jogador, né, não tem aquelas cláusulas puras que, enfim, tem diversos melindres ali que se for vendido vai ser mais barato, não. O Flamengo tem total não é domínio sobre o jogador, mas tem total segurança de tê-lo, né? E o Flamengo está em boa condição financeira, está em boa condição técnica, né? De reputação internacional também. Então, cara, ele vai ser vendido para ser titular, por exemplo, no Real Madrid. Tipo isso. Então,
E eu acho que esse ano, o Gonzaga que tu falou, dele se firmar, é certo, na minha opinião. É um jogador muito bom, cara. Pra mim, o melhor zagueiro da atualidade aqui no Brasil, jogando atualmente no Brasil. Não falo do mundo porque tem vários zagueiros bons lá fora que representam a seleção. Aí tem o Marquinhos e o Thiago Silva, mas na frente dele eu acho que são poucos, sabe? Enfim. E eu acho que, cara, vai ficar eternizado que nem o Ronaldo Angelim ficou, que nem o Juan ficou. É muito certo isso. Já ficou, né? Foi campeão da Libertadores, jogando fino, campeão do Brasileiro, enfim. Mas se ele realmente fizer a temporada que a gente espera que ele faça, que eu acho que é muito certo isso, ele vira um outro ídolo, né, da zaga, assim, o xerifão. Exatamente. E também, Simeone, agora, né, depois da saída do Pablo Mari, o Flamengo contratou o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, vindo do Atlético Paranaense. Para você, Simeone, o Flamengo mantém ou perde a qualidade que tinha no Pablito? Olha, inclusive eu acho que é uma das grandes... que fica bem claro, né? Eu acho que a postura que o Flamengo tomou sobre a ida do Mari, né, na negociação, que a condição do Mari ser liberado era o Flamengo contratar um outro zagueiro na mesma característica praticamente. Que inclusive foi até cogitado, né? O Léo Pereira, por exemplo, tem as mesmas características do Mari praticamente. Tem uma boa saída de bola, né? Jogava no Atlético Paranaense. Atlético, né? Que se fala. Atlético. Ele jogava com uma saída de bola, habituado a sair jogando. E tinha as mesmas características do Mari, né? Só não tem o lançamento longo do Mari, que não era bom. Mas saída de bola com ele mesmo, sabe? Mas só que, cara, de você falar que vai repor a saída do Mari, você já vê o nível que o Mari tinha com a comissão técnica, com o Jorge Jesus, o João de Deus, até com, enfim, o Marcos Braz, essa condicionalidade, né? A gente não vai contratar outro zagueiro enquanto o Mari estiver aqui, cara, porque se o Mari sair, a gente tem que contratar outro zagueiro, mas se ele não sair, ele vai ficar como é que tá, sabe? O mesmo zagueiro. O Gustavo Henrique já tinha sido contratado para ser reserva, digamos assim, para ser um jogador de rotatividade, mas não seria titular com esses dois, com o Mari e o Rodrigo Caio, como jogadores enfim, titulares do Flamengo. Aí com a saída do Mari, eu acho que o Léo Pereira deve assumir. Dá pra ver pelo contexto do Mister, ele fala bastante que tem as mesmas características, tem o mesmo estilo, do jeito que ele gosta, né, que é canhoto, joga um zagueiro canhoto que joga pelo lado esquerdo, saída de bola. E a gente, assim, por enquanto, a gente vê que o Gustavo Henrique, primeiro, jogava na direita no Santos, ou às vezes variava com o Lucas Veríssimo, etc., no Santos de 2019. Mas só que ele não é tão técnico, não tem uma saída de bola tão boa. Mas ele é um bom zagueiro, muito alto, né? Tem 1,96 m. Todo mundo fala isso praticamente todo jogo que ele joga, né? Ele fala da bola parada e fala do Gustavo Henrique nesse começo de temporada dele. E se mostra que não tem tanta técnica assim, né? É um jogador mais para ser reserva mesmo. E temos o Tuller, né, Gonzaga? Tem um garoto que foi bem, né, em alguns momentos. O Tuller sempre vai bem quando é exigido, né, cara? Ele corresponde, ele é muito regular nesse sentido. São poucas as vezes que eu vi o Tuller errando muito, sabe? Fazendo aquele erro grotesco. Ele é muito seguro e entra duro, né? Uma vez eu brinquei, né? Eu tava comentando, enfim, conversando sobre, enfim, a zaga do Flamengo, como vai ficar, né, com essa saída do Mari. Eu falei, cara, por mim, com a saída do Mari, você bota o Léo Pereira na zaga, no lado esquerdo, para jogos importantes, e o Tuller para clássico, porque ele bate, que é uma beleza. Ele bate muito bonito, sabe?
Ele bate sem dó, cara. E eu gosto de zagueiro mesmo firme, cara. Eu acho que o zagueiro tem que mostrar ali responsa. O pessoal fala às vezes que ele é maldoso, que não sei o que é. Fica julgando ele, mas é futebol, mano. Deixa eu apresentar pra essas pessoas um cara chamado Fagner. As pessoas meio que ignoram isso, né? Fogo, mídia paulista, na minha opinião. É complicado. Claro que tem profissionais sérios na mídia paulista, só pra deixar claro, né, que às vezes uma pessoa da mídia paulista escuta isso e se ofende. Não, tem caras sérios. Mas às vezes, por cara jogar no Corinthians, meio que ignoram certas coisas, né? E, cara, o Fagner é um jogador que já acabou com a carreira de outros jogadores, por exemplo, sabe? Sim. Vai até isso foi mesmo. aposentado. Depois da lei. E recentemente ele aprontou de novo, né? Só que, e novamente, nada acontece com ele. Exatamente. Aí ficaram zoando da questão do Fagner, que ele não conseguiu bater no Hazard, né? Porque o Hazard era muito rápido, né? Verdade. Como titular ali. A escolha do Tite era o Fagner para marcar o Hazard. Os melhores pontos do mundo, e deu no que deu. Como diria um certo sábio, é um leão contra os brasileiros e uma tchutchuquinha com os estrangeiros. Exatamente. Senhora Tchutchuquinha Fagner, que afinou, mas aqui ele bate que a galera, que a mãe vê, como é que é mesmo, como ditado? Que a mãe vê e o filho chora, sei lá, vou inventar um ditado aí. Deve ser algo assim. Eu gosto de zagueiro assim, né? Claro que, né, tem limite. E ele sabe esse limite. Enfim, eu lembro até de hoje de um encontrão dele com o Pato. Você lembra que o Pato até saiu do jogo? Que eu ri pra caramba desse lance que ele, no jogo Flamengo-São Paulo, que inclusive foi do empate aqui no Maracanã ano passado, que ele chegou deu um tranco assim bem forte no Pato e ele saiu. E é importante ter esse zagueiro assim, sabe? Que não deixa o atacante ter tanta liberdade e tal. E lá fora é assim. Lá fora os zagueiros são duros mesmo e, claro, com técnica, né? Aí ninguém fala desse aspecto, às vezes, da firmeza de uma entrada, mas não deixa jogar, não. E eu acho que o Tuller, nesse sentido, realmente não deixa jogar. E é importante para clássico ter um jogador que chegue firme. Sem dúvida. Então, para o restante do ano, o Flamengo está bem servido aí. Logicamente, né? Teve o jogo contra o Fluminense, né? Mais recente, né? Houve algumas falhas da zaga. A zaga realmente foi muito abaixo do que o esperado, mas também natural, até porque é uma zaga nova, não se adaptou totalmente ao elenco, não adaptou totalmente ao estilo de jogo do Flamengo, que exige muito, né? Os zagueiros ficam muito à frente de campo, né? Dá pra perceber que quando o Flamengo tomou o contra-ataque, os zagueiros estavam praticamente quase no meio de campo, né? Então isso exige muito que eles tenham velocidade para retornar e posicionamento para não deixar espaços, e foi o que aconteceu, né? O Flamengo acabou criando espaços e as falhas individuais acabaram atenuando essa questão do posicionamento para tomar contra-ataque, né? Acaba cedendo a contra-ataque. Mas também, né, o estilo de jogo do Flamengo, como o time joga muito à frente, acaba naturalmente ficando exposto para poder contra-ataque. Mas eu acho que com o tempo, Simeone, a gente pode resolver isso aí. Temos aí Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, o próprio Tuller aí, que ainda temos lá. É o time que pode dar liga sim, esse time. Já tá dando Sem liga dúvida, aí só já, pra, enfim, só comentar sobre o que você falou perfeitamente, um grande resumo sobre que a gente tava falando dessa zaga que a gente tem. Cara, todos esses erros, acredito que é começo de temporada, e o Mister, né, o Jorge Jesus, ele é um cara que cobra essa coisa de bola coberta, bola descoberta, que é de certa forma novo aqui no Brasil. Os técnicos aqui do Brasil não sabem o que é isso. Olha que absurdo. E ele cobra muito isso. E ele chegou na coletiva falando dos erros do Gustavo Henrique na marcação. Marcação não, né? Foi um contra-ataque. E o Gustavo Henrique não tava, deixou a bola descoberta de certa forma. E o jogador do Rezende puxou o contra-ataque e acabou fazendo o gol. Só não ganhou, obviamente.
mas mostra como é importante o zagueiro ser bem treinado, e é importante ter uma comissão técnica por trás para trabalhar esse zagueiro, né? Às vezes que eu acho que faltou antigamente pro Flamengo, sabe? Não tinham pessoas que eram boas trabalhando com zagueiros, não tinham pessoas que se importavam muito com isso, e acabaram os jogadores promissores, ou até medalhões mesmo, os caras antigos, acabavam sendo irregulares por isso, acabavam que não evoluíam como futebolistas por causa disso, e eu acho que agora que o Flamengo tem uma comissão técnica séria, os zagueiros se sobressaem, inclusive, né? Deixando claro também, só para ressaltar, né, como o trabalho do Mister foi essencial com relação à defesa, né? O Flamengo sofreu muito poucos gols, assim, ano passado, e foi essa consistência defensiva que fez o Flamengo ter a maior pontuação do brasileiro, né? Quase foi a maior pontuação da história dos pontos corridos. Não, foi a maior pontuação. Não, foi a maior dos pontos corridos, só não foi a maior da história do brasileiro, porque antigamente, antes dos pontos corridos, né, e até durante o ponto corrido, existia uma quantidade maior de clubes, né, na Série A, foram 24, então você conseguia naturalmente, matematicamente, alcançar uma pontuação maior. Exatamente. Foi o Cruzeiro, se não me engano, né? Foi o Cruzeiro. Um timaço com o Alex. Então eram 24 times e naturalmente você conseguiria alcançar mais pontos, né? Se o Flamengo também tivesse, digamos assim, disputar com 24 times, provavelmente o Flamengo também conseguiria mais pontos, naturalmente. Eu acho que nesse aspecto, os pontos corridos mostra realmente como uma zaga boa, como o São Paulo, por exemplo, foi ter campeão brasileiro seguido, né? Com uma zaga excelente, né? Como liderado pelo Muricy Ramalho e, cara, tomava poucos gols. E o Mister foi por esse caminho também, que se ressaltava muito de Rodrigo Caio, Arrascaeta e Bruno Henrique, mas a zaga era muito pouco vazada, era muito eficiente. Fomos campeões de quase tudo ano passado. E realmente é de se orgulhar dos zagueiros que a gente tem. É verdade. Mas, Simeone, só pra gente finalizar, a pergunta: sai Pablo Mari, entra Léo Pereira, o quesito beleza, o Flamengo perde? Pô, vai tipo de Brad Pitt pra sei lá, Toquinho, tá ligado? Mas, enfim, procura aí no Google Toquinho com K, aí você vai entender o que eu tô falando. Inclusive vai rir bastante. Mas, cara, realmente é muita diferença com esse quesito. Dá muita diferença, porque eu tenho certeza que quando o atacante chegava, né? Mas, caraca, velho. E tinha dois zagueiros como Rodrigo Caio e Pablo Mari, você acaba se concentrando, se distrai, não tem jeito não. Então tá difícil, pensando complicado. coisa. Bom, meus amigos, vamos para o momento Fala que eu te escuto. Hoje, mais uma vez, Simeone. Não se esqueça que você pode nos acompanhar em todos os agregadores para podcast. E, inclusive, agora no Deezer também, que recentemente chegamos ao Deezer, né, Simeone? Finalmente, depois de muito tempo esperando isso acontecer. Se inscreva no nosso feed para receber toda semana um programinha novo aí no seu celular, no seu ouvido, para você ouvir no busão, em casa, lavando roupa, lavando prato, lavando a casa, viajando, fazendo o que você quiser aí. Não se esqueça também que você pode acompanhar nas todas as redes sociais, basta apenas acompanhar @FlamengoCast. E, Simeone, se nossos amigos quiserem... É simples, meu amigo Gonzaga. Vá no Instagram, vá no Facebook, vá no Twitter e procure o Flamengo Cast. É simples assim, já vai estar lá e dê uma forcinha, recomende para os amigos, né? Não esqueça. E seremos muito felizes. Mas se você não, enfim, já seguir a gente nas redes sociais, tem o nosso site, né, Gonzaga? Sim, flamengocast.com.br. E lá vai ter todo o catálogo de diversos podcasts que a gente já fez, mas a gente está, como o Gonzaga falou, já estamos nas plataformas, todas as gigantes plataformas de podcast. E é isso aí. Não se esqueça também que você pode, quiser falar conosco, você pode mandar via inbox, tanto no Instagram
no Facebook. E se você quiser mandar aquele textão bonito, aquela coisa massa, você pode mandar também um e-mail pra gente, através do falaquetescuto@flamengocast.com.br. E Simeone, se os nossos amigos aí quiserem muito ajudar o Flamengo Cast, ele pode contribuir mensalmente com o Flamengo Cast através do PicPay. O que ele precisa fazer, Simeone? Você simplesmente clicar no link que está disponível nos nossos podcasts, nas redes sociais, referente ao PicPay, assinar simplesmente ali, ó. Vou ali assinar num botãozinho simples ali do PicPay, apertando ali para seguir, clicar ali o botãozinho ali na página do Flamencast e assinar. E cara, você não precisa pagar nada pra gente, simplesmente é só você fazer transferências bancárias que o cashback vai vir pra gente, cara. E isso é muito maneiro, simplesmente você faz suas coisas ali no PicPay e vai dar cashback pra gente, vai vir para a nossa conta e você ainda tem desconto, isso que é o mais essencial. E Gonzaga, eu tenho novidade, né? Quando você estuda ali um pouco PicPay, você que é universitário, você que aí tá na faculdade, tá indo perrengue, e faz suas coisas ali, suas contas, paga seus boletos pelo PicPay, paga seus amigos, que ali às vezes você deve, ou você tem que, enfim, prestar uma graninha. Pelo PicPay você tem 10% de cashback e você vai ajudar a gente assim, e se ajudar, obviamente. Então, se você for universitário, fica muito mais a dica, assina pela gente, assina o nosso feed, nossa página, e você vai estar ajudando a gente, mesmo não fazendo tanta coisa assim, e seria muito maneiro. É isso aí, Simeone. Simeone, agora a nossa perguntinha da semana para os nossos ouvintes. A minha perguntinha, Gonzaga, a gente tava conversando aqui, e cara, ela não é tão fácil assim, Gonzaga. Olha aí. Mas é referente a esse programa, e é bem complicadinho, assim. Mas você tem uma missão, acertar essa pergunta, que é qual o zagueiro, no caso, jogador de zagueiro central ali, que mais jogos tem pelo Flamengo. Olha só. Não é tão fácil. Simeone, você foi longe agora, hein? Fomos longe. E olha, mentira, não tão longe assim. Mas, cara, tem o meu palpite, Eu acho difícil ser palpite, não é tão fácil. Vou mantê-lo aqui na minha mente. Sim, exatamente. Depois, ali você pergunta ali pro podcast, vê ali nas redes sociais, você vê ali, porque, cara, só pra ter um pequeno spoiler aqui, o cara tem 499 jogos pelo Flamengo. Meu Deus do céu. Amigo, é muito jogo. Demais. Vê aí e responda a gente. Sei. E também a minha perguntinha da semana será a seguinte: qual a dupla de zaga deve ser a dupla titular do Flamengo em 2020? Depois do que tivemos Pablo Mari e Rodrigo Caio, qual a dupla de zaga o Flamengo deve ter para 2020 com a chegada dos novos zagueiros? Então é isso, Simeone. Vambora então, chega. Valeu jogar como zagueiro lá, como jogo aqui na pelada. Tem que ir, Gonzaga. É isso aí. Beleza? Então acabou o programa, acabou o programa. Domingo eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br